Os convido para a página 142. Nós estamos ainda tratando dos livros desaparecidos e outros apócrifos. Falamos na aula anterior sobre alguns livros desaparecidos e agora vamos tratar de mais alguns, em especial dois, que é considerado livros desaparecidos que aparecem nas cartas do Novo Testamento, inclusive, tá certo? A carta aos Coríntios. A expressão do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 5 e 9. Olha só o que diz. Já em carta vos escrevi. Estamos falando de uma citação da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele está dizendo, tá? Já em carta vos escrevi. Ou seja, a primeira carta diz que Paulo já escreveu. Ora, se Paulo, na primeira carta, está dizendo que ele já escreveu algo, então quer dizer o seguinte: a primeira que nós temos aqui na Bíblia é a segunda, e a segunda é a terceira. E a primeira, de fato, então, desapareceu. É um livro desaparecido, uma carta desaparecida. Então, sugere que uma epístola anterior a essa havia sido enviada aos irmãos de Coríntio. Então, essa carta, por razões desconhecidas, desapareceu e nada se sabe a respeito do seu conteúdo. Por esse motivo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios é considerada e deve ser considerada, na verdade, aquilo que eu já falei, a segunda. Vocês me entenderam? É uma carta desaparecida. Bom, uma coisa a gente pode ter certeza absoluta, com relação a isso vocês podem bater o martelo. Nada do que está escrito nessa carta, nessa que desapareceu, ou em todos os livros aqui que eu já citei na aula anterior, no vídeo anterior, que são livros desaparecidos, afetaria em absolutamente nada as nossas bases de fé. Então, com relação a essa citação, essa preocupação que seja, é mais uma questão histórica teológica do que necessariamente uma questão, por exemplo, antropológica, soteriológica, cristocêntrica, nesse sentido. Então, não há problema, digamos assim, pelo fato de não sabermos o conteúdo dessas cartas desaparecidas. E uma outra é a carta aos Laodicenses. Aconselho o apóstolo Paulo aos crentes de Colossos. Está lá em Colossenses 4:16. Preste bem atenção nisso aqui. Uma vez lida esta carta perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. O que Paulo está dizendo? Está vindo uma carta da igreja de Laodiceia, é para vocês lerem. E essa carta aqui que chegou para vocês aí em Colossos é para mandar para Laodiceia. Ora, a carta que nós sabemos que foi para Laodiceia é Colossenses. E a carta que veio de Laodiceia, não sabemos qual é. E fica no mesmo pressuposto da carta de Corinto, que também desapareceu. Aqui também na página 142 tem outros livros apócrifos que também são citados, aparecem na coletânea católica do Antigo Testamento, em especial, página 143. Existem também vários outros escritos que são apócrifos também, tá? A epístola O Pastor de Hermas, página 144, a epístola aos Coríntios, a epístola do Pseudo Barnabé, dos 12 apóstolos, página 145, tem aqui o Evangelho segundo aos Hebreus. Então tem várias outras escrituras apócrifas, página 146 também. E por fim, uma questão para reflexão que está na página 147. Os livros chamados desaparecidos, dos quais nada sabemos, além dos seus próprios nomes, encerram em si um dos grandes mistérios da literatura bíblica. O desaparecimento desses livros, a ausência desses livros compromete a inspiração da Bíblia? É uma pergunta apenas. E se você acha que compromete, por que compromete? Eu já vou deixar aqui a minha opinião. Não compromete em absolutamente nada. Se Deus é o autor da Bíblia, de tudo que está escrito, então subentende dizer que o que está escrito
é o suficiente, porque se Deus quisesse que os demais livros, por exemplo, que Paulo escreveu, aquela primeira carta que sumiu, é inspirada por Deus? Provavelmente, Deus deu para Paulo, mas Deus não quis que tivesse. E se Deus não quis que tivesse, ele deixou ficar de fora livros que ele mesmo inspirou. Eu penso dessa maneira, tá bom? Essa é uma opinião pessoal minha, e claro que cada um, né, na questão da reflexão que sempre tem, a gente vai dar as nossas opiniões pessoais. Os manuscritos, as traduções e as atuais questões bíblicas. É o início da unidade de número 5. Capítulo 1, página 151, os manuscritos do Antigo Testamento. Os manuscritos propriamente ditos, os manuscritos, conforme tivemos a oportunidade de ver, foram produzidos em tipos diferentes de materiais, porém todos de fácil deterioração, principalmente devido ao armazenamento. E para solucionar o problema de extinção destes textos, foram feitas cópias num quase religioso processo de reprodução manual, onde nós já tratamos nessa questão. E essa explicação, ela é uma reiteração daquilo que nós já vemos em aulas anteriores, página 153, a idade dos manuscritos do Antigo Testamento, o material empregado na redação de um manuscrito, o estilo da literatura, página 154, a formação de pontuação e apresentação de um manuscrito, o período de produção dos manuscritos do Antigo Testamento, o período talmudista, tá? Lembrando que o Talmud, termo de origem hebraica, significa literalmente aprender, estudar. É uma coletânea de conceitos rabínicos, decisões legais e comentários a respeito da legislação mosaica. Este livro, o Talmud, que os judeus seguem algumas coisas contidas neles, não é um livro inspirado, tá certo? Ele é apenas alguns preceitos rabínicos. Podemos ler o Talmud como literatura? Sem nenhum problema, tá certo? Período massorético também é citado aqui na página 156, e mais uma questão para nossa reflexão. A redação e a preservação dos textos antigos do Antigo Testamento ao longo dos tempos, bem como sua reprodução entre as diversas comunidades judaicas, no caso em épocas e circunstâncias distintas, podem ser consideradas como a legítima palavra de Deus. E por que deve ser considerada? Nós já vimos exaustivamente essa questão. Os manuscritos do Novo Testamento, eles vão transitar na mesma ideia, basicamente, do Novo Testamento, em questão do trabalho dos escribas, assim como teve o trabalho dos rabinos, o trabalho dos escribas pode ser considerado da mesma maneira. Na página 160 também já tratamos desse assunto, a confiabilidade dos manuscritos, no caso do Novo Testamento, são textos evidentemente confiáveis. Aqui na página 173, aliás, existe um gráfico aqui acerca das citações sobre a forma das escrituras, onde aparecem no Novo Testamento. É bom vocês darem uma olhada. Na página 164 também, para quem tem um livro, citações patrísticas antigas do Novo Testamento, são escrituras também que corroboram o Novo Testamento, tá? O manuscrito Alexandrinos, haverá uma citação dele também, e os demais manuscritos, o Vaticanos, manuscrito Efraeme, Siri Rescriptus, o manuscrito Besai, manuscrito Sinaítico, o Washingtonianus, e uma questão para reflexão, página 167. Os manuscritos do Novo Testamento, muito embora sejam cópias dos chamados autógrafos, já citamos isso várias vezes, e, portanto, não trazerem as digitais dos seus autores originais, são resultado do árduo trabalho dos escribas na tarefa de preservar, mediante a reprodução escrita, os textos das Sagradas Escrituras. Como podemos ter certeza da autenticidade dessas cópias? Isso também nós já explicamos, já passamos por esse dado, principalmente você que está acompanhando desde a primeira vídeo aula. As principais traduções, página 169. A tradução.
A Bíblia Sagrada, a literatura mais traduzida do mundo, escrita originalmente em hebraico e grego, com algumas referências em aramaico, no Antigo Testamento, teve suas páginas transcritas para outros idiomas, entre eles o latim, com os seguintes propósitos fundamentais: disponibilizar o conteúdo, auxiliar na tarefa de evangelização, ajudar na unificação linguística de certos idiomas, e assim sucessivamente. Em relação à tradução do texto, tem um gráfico aqui interessante na página 171, que aqueles que detêm o livro dêem uma olhada literalmente como é que deu-se as traduções. E com relação a estas traduções, nós podemos estar plenamente confiados nelas, ok? Muito bem, acerca de traduções, tem a Septuaginta, é a tradução do hebraico para o grego, tem a tradução Exapla, está na página 173, a Vulgata Latina, nós temos a tradução latina, a tradução moderna, a de Wycliffe, a de Tyndale, página 174, 175, a tradução King James, que é uma das mais vendidas do mundo, tradução alemã, as traduções em língua portuguesa, a famosíssima João Ferreira de Almeida, a tradução de Figueiredo, Matos Soares, a Roden e a transliteração, tá certo? Nós temos então várias questões de traduções que são confiáveis, claro. Na página 178 tem uma espécie de um exercício de uma tabela de transliteração. Os que detêm o livro vai ser mais fácil para vocês analisarem esta questão. E na página 179, uma outra questão para nossa reflexão. As traduções das Sagradas Escrituras desempenharam um incontestável avanço na disseminação da verdade de Deus entre os povos. Partindo desse fato, qual o elemento unificador de todas essas traduções? É para nós pensarmos acerca disso. Página 181, capítulo 4, Verdades e Mentiras sobre a crítica bíblica. A crítica bíblica propriamente dita. Bom, o termo crítica, proveniente do verbo grego, é krino, que significa literalmente julgar, determinar, discernir, testar, quando relacionado a questões literárias. Adquire o sentido de análise com imparcialidade, com justiça e retidão, considerando assim tanto os méritos quanto os defeitos. O mesmo termo, quando relacionado à Bíblia, constitui-se na investigação ampla, tanto do texto bíblico quanto de tudo aquilo que envolve mais especificamente no estudo e na investigação criteriosa dos textos bíblicos, com o objetivo de emitir um juízo criterioso, observe, equilibrado, fiel e preciso, e fundamentalmente imparcial. Então, em si, essa é a explicação geral acerca do criticismo à luz das Escrituras. Pode criticar? Sim, pode, claro, mas que haja, honestamente, um equilibrado, fiel e preciso análise do motivo da crítica existente. A origem, história e realidade da crítica bíblica como um todo, página 182, 183. A alta crítica é citada na página 174, a crítica de forma, a crítica literária, a crítica de fonte, crítica histórica, baixa crítica, alta crítica e hipótese documentária. Tem várias citações aqui e eu penso que esse ponto aqui da crítica bíblica, ao longo do tempo, na formação do cânon, para nós, enquanto crédulos naquilo que está escrito, para nós é apenas uma questão mais técnica para analisarmos isso. Capítulo 5, a Bíblia, resumos e dados auxiliares. Eu vou incitá-los a lerem da página 189 em diante. Aqui tem uma série, por assim dizer, de dados escriturísticos de todos os livros da Bíblia, que não há necessidade de nós citarmos até. Ele vai se estender até a página, deixa eu ver aqui, de todos os livros da Bíblia, como eu falei para vocês. Ele vai até a página de número 204
e onde entra uma outra tabela de pesos e medidas utilizados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento, que tem diferenças, tá? E na página 207 tem os países citados na Bíblia e as cidades do mundo bíblico. Várias cidades citadas aqui. Eu penso que não há necessidade de citar todas para vocês, visto que seria um trabalho mais na questão de geografia bíblica, que nós vamos deixar de lado por enquanto, tá certo? E na página de número 215, finalmente, temos a conclusão da nossa matéria, seguida de alguns exercícios para quem tem a lição bíblica em mãos, tá? Então, essa série de estudos e reflexões sobre as Sagradas Escrituras nos permitiu ter uma clara compreensão acerca dos livros, dos diversos elementos, aliás, humanos e divinos que contribuíram para a composição da Bíblia Sagrada. E eu dou os parabéns para você que acompanhou todas as nossas aulas e veja os vídeos várias vezes, que eu tenho certeza que seu aprendizado será consideravelmente aumentado. Até a próxima!